Prezados colegas, saudações cordiais. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos. E aí, todos vocês estão munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem no nosso fórum Tirar Dúvidas? Vocês conseguiram realizar com tranquilidade as atividades da primeira semana? Lembramos que caso tenham alguma dificuldade ou dúvidas, devem fazer a postagem das mesmas no nosso fórum Tira Dúvidas, para que possamos esclarecê-las, certo? Hoje nós vamos dialogar sobre as políticas de proteção social no Brasil, história e perspectivas. Como vocês viram na nossa primeira aula, abordamos a criação do Estado de Bem-Estar Social. O foco recaía sobre a Europa Ocidental e também os Estados Unidos. A América Latina apareceu muito pouco e o Brasil, idem. Portanto, nessa segunda aula, que abrange os conteúdos das páginas 45 a 65 do livro dessa disciplina, vamos entender como essa questão ocorreu localmente, ou seja, em nosso país, ok? Bem, quando falamos em proteção social, é bom termos em mente que não existe sociedade humana que não tenha desenvolvido algum sistema de proteção social. O que é mesmo a proteção social? O autor Di Giovanni conceitua a proteção social como sendo as formas institucionalizadas ou não que as sociedades constituem para proteger seus membros dos riscos sociais ou vicissitudes da vida em sociedade. No entanto, as formas e os modos de alocação de recursos variam de um grupo social para outro, segundo critérios históricos e culturais, e estão submetidos à dimensão de poder. Assim sendo, este autor assegura que as sociedades edificam suas formas de proteção social de acordo com suas especificidades e com a maneira como se entrelaçam as relações entre Estado, sociedade e mercado. Reparam que existe um tripé, né? De modo que todas as épocas foram desenvolvidas formas de amparo aos pobres, necessitados e cidadãos de modo geral. Como que nos interessa nessa aula é saber como as políticas de proteção social aconteceram no Brasil. Então, esclarecemos que a assistência aos pobres, ainda na República Velha, ficou a cargo das associações de socorro mútuo ou do auxílio das pessoas mais abastadas da sociedade. A assistência social era exclusivamente ligada às ações filantrópicas de caridade, com vinculação direta às ações de solidariedade da Igreja, principalmente a Igreja Católica, e de grupos com motivações religiosas. Eram ações desenvolvidas pelas primeiras damas da sociedade. Por décadas, os usuários dessas práticas eram vistos como assistidos, favorecidos e não como cidadãos detentores de direitos. Esse tipo de assistência, longe de consolidar um direito social, reforçava os mecanismos de controle da população. Tinha caráter seletivo, fragmentado e esporádico. Vocês querem ver um exemplo aqui bem pertinho de nós, em Montes Claros? O Lar das Damas de Caridade. Aquela casa que recebe mulheres idosas que necessitam de cuidados especiais, que fica ali no centro da cidade, na esquina com a rua João Pinheiro. É um símbolo dessa época, né? Então, assim, continuando a nossa reflexão, vamos falar da proteção social brasileira no século XX. Da década de 1920, a Constituição Federal de 1988, dita Constituição Cidadã, né? Então, assim, para entendermos melhor este período e a trajetória de proteção social no Brasil, vamos voltar algumas décadas atrás para lembrarmos que a difusão do trabalho assalariado e do regime democrático constitui os alicerces dos sistemas de proteção social nas economias centrais, mas que no Brasil foi efetivamente introduzida somente a partir da abolição da escravatura, em 1888, e da implantação do regime político republicano no ano seguinte. Então, assim, o Brasil foi o último país a abolir o trabalho escravo. Isso significou uma transição extremamente conservadora para o assalariamento, dada pela imigração de mão de obra europeia e asiática, deixando a população negra, os ex-escravos, excluída da possibilidade de imediata integração pelo emprego salarial. A implantação do regime republicano, por sua vez,
não se deu por meio de participação popular, e seu avanço ao longo do tempo não se traduziu em maior democratização política do país, sobretudo quando temos em vista o período ditatorial, que se explicita em 1937. Então, assim, este quadro estrutural que a sociedade brasileira apresenta no início do período republicano vai significar uma demora no processo de conscientização operária e busca por ações de cunho político, né? Então, as primeiras manifestações operárias registradas no início do século XX procuravam obter dos empresários e dos políticos algum tipo de proteção ao trabalho que levasse à criação de uma legislação social no país. Portanto, as manifestações públicas que revelam a ação política de descontentamento dessa classe de trabalhadores organizadas em sindicatos, quanto às condições de vida, de trabalho e salário, demonstram a utilização do mecanismo de voz. Então, assim, uma das opções a ser escolhidas em uma situação de declínio organizacional. A outra opção, a saída, né, colocava como indisponível para essa classe de trabalhadores, dado que isso significaria o afastamento do mercado de trabalho, em função da limitação de opções para o sustento próprio e de seus familiares. Então, assim, ao trabalhador brasileiro não resta outra opção, a não ser ir à luta, pois, infelizmente, ele necessitava das migalhas que as empresas o pagavam para sobreviver junto com a família. Ou seja, não podia se dar o luxo de dizer, não estou satisfeito, eu vou embora, né? Eu não trabalho mais aqui. A ele não era dada essa opção. Então, assim, sabemos que as primeiras constituições brasileiras foram erguidas com base no liberalismo, que prega a existência de igualdade de oportunidade para os indivíduos, que por si só seriam protegidos de acordo com seu próprio mérito de alcançar, através de competição no mercado, a satisfação de suas necessidades. Então, assim, o Estado, nessa perspectiva, não se dava ao trabalho de assumir a responsabilidade no âmbito da proteção do indivíduo, tendo em vista que as desigualdades apresentadas eram entendidas como decorrentes das incapacidades individuais e não como problemas sociais gestados pelo modelo de organização da sociedade. Então, assim, teve um acontecimento significativo que a literatura, de maneira geral, considera como marca inicial da política de previdência social no Brasil, que foi a promulgação da Lei Eloy Chaves em 1923. Porque ela se encarrega de criar as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. Né? Esse fundo garantia renda ao trabalhador e aos seus dependentes em caso de velhice, invalidez ou mesmo por tempo de serviço, embora se tratasse apenas de um acordo social entre as partes, né? Empregado versus empregador. Estabelecido em cada empresa, foi sobre esse esquema que a Constituição do Sistema Previdenciário Brasileiro se pautou, sendo iniciativa de fundamental importância para a real formatação do Estado de Proteção Social brasileiro, que se formaria somente entre 1930 e 1970. Então, assim, com tudo isso, no entanto, não se pode falar nessa época de um sistema de proteção social consolidado, pois a interferência do poder público nas instituições previdenciárias na década de 1920 era muito restrita. Né? Então, assim, podemos dizer que as CAPs representam o início do desenvolvimento no Brasil de um modelo de proteção social, uma vez que as políticas sociais públicas ocupavam nesse período um papel mínimo na provisão de bem-estar. O efeito redistributivo desse modelo é muito pequeno, pois ele tende a favorecer aqueles que podem pagar e deixar desprotegido todo o restante da população, contribuindo assim para a reprodução das desigualdades existentes na sociedade. Então, a partir dos anos de 1930, observa-se que a criação dos institutos de aposentadorias e pensões, os EAPs, né, o modelo se torna mais corporativo, com a política contributiva e excludente, conservando assim características que contribuem para aumentar a concentração de renda. Então, a previdência realizada por meio dos EAPs tornou-se um instrumento de incorporação controlada, de modo que detinha o poder de definir quem teria acesso à cidadania. Né? Então, assim, essa configuração do sistema previdenciário fez surgir o termo cidadania regulada, ou seja, se referia aos cidadãos, todos aqueles que fizessem parte de categorias profissionais reconhecidas e definidas em lei.
Então, dessa forma, essa previdência amparava essas categorias profissionais, laborais, cujo ofício fosse regulamentado. Havia também os ditos pré-cidadãos, que se referia àqueles que não tinham profissão reconhecida pelo Estado, ou seja, todos os trabalhadores da área rural, bem como os trabalhadores urbanos, cujas ocupações não eram reguladas por lei. Então, pessoal, resumidamente, diríamos que a partir da década de 20, a questão social no Brasil passa a ser incorporada pelo Estado, via trabalho, formalizando-se assim o Estatuto de Cidadania para determinados segmentos sociais, enquadrando juridicamente num aparato que reunia e articulava a legislação trabalhista, a legislação sindical e também a legislação previdenciária. Mas, reforçada, no entanto, pelo próprio traço oligárquico e patrimonialista do Estado e da cultura política dos brasileiros, né? Ou seja, quando falamos aqui em patrimonialismo, queremos dizer que a coisa pública era tratada como se fosse extensão da própria casa, né, dos governantes e dos demais envolvidos. Verifica-se no país a consolidação de um sistema de proteção social que, apesar de se desenvolver em duas vertentes paralelas, as dos direitos sociais e da filantropia, nesse caso entende-se por caridade, não as diferencia quanto aos seus traços paternalista e conservador, associando a igualdade perante a lei à política do favor, do compatrio e do favoritismo. Em termos de direitos e cidadania, instaura-se a velha regra de que, para os amigos, tudo, para os inimigos, os rigores da lei. Então, assim, vocês perceberam que era uma ação personificada, né? Ou seja, para conseguir o amparo do Estado, dependia muito de quem era e das relações sociais que possuía. Não era um ato de isonomia, né? É na base do você sabe com quem está falando. Então, assim, chamamos a atenção que esse tipo de arranjo teria favorecido a reprodução das desigualdades sociais presentes no nosso país, não só por excluir grande parte da população do acesso a direitos sociais, mas também por garantir benefícios desiguais entre as categorias profissionais. Somamos a isso o fato dos benefícios concedidos resultarem de uma espécie de conquista de cada categoria profissional, o que favorecia o corporativismo no mundo sindical. Assim, o sistema previdenciário, tal como foi estruturado na década de 1930, não causou efeitos redistributivos significativos. A redistribuição de renda se dava apenas em termos horizontais, né? Uma vez que as transferências ocorriam dentro de cada categoria profissional, representado pelos EAPs. Por isso, né, diante desse cenário, frisamos que as questões sociais no período da República Velha, que compreende os anos de 1889 a 1930, foram vislumbradas como um caso de polícia, devido às manifestações públicas enfrentadas por meio do uso da repressão e autoritarismo das forças públicas e privadas, revelando uma atitude defensiva dos governos que se sucederam. Então, assim, a transformação dessa visão, ou seja, a questão social sendo vista como um problema de Estado, se dará somente a partir de 1930, após a Revolução de 30, que alterou o jogo político interno que até então prevalecia no país por mais de 4 séculos, dependente significativamente das classes proprietárias rurais, ou seja, era a velha oligarquia brasileira e os seus coronéis ditando as regras. É a partir desse momento que se tem o estabelecimento do projeto de industrialização no país, considerado tardio, dado que não houve a passagem pela sequência artesanato, manufatura, indústria. A industrialização nacional saltou etapas. Então, assim, desse jeito, conforme uma perspectiva histórica, um quadro mais estruturado, articulado de políticas sociais referentes ao mercado de trabalho formal, remonta à década de 1930, embora houvesse algumas iniciativas isoladas sobre a proteção social no Brasil mais cedo do que isso. Então, como já dizemos, o processo de modernização brasileiro é marcadamente segmentado, com setores industriais modernos convivendo com setores tradicionais e com a economia agrário-exportadora. Então, é nessa conjuntura que a proteção social no país ganhou expressão,
apesar dessa mudança não ter significado de fato uma revolução burguesa no sentido clássico, tendo por referência o centro do capitalismo mundial. Então, a partir da Revolução de 30, quando se estabeleceu o projeto de industrialização, que já era tardio, em comparação com as fases de industrialização originária, ocorrida no centro do capitalismo mundial. Então, grande parte dos custos de reprodução das forças de trabalho foi externalizado da estrutura interna de produção da empresa. Em outras palavras, além de cobrir alimentação e vestuário, o salário recebido mensalmente pelo empregado urbano teve que cobrir também despesas com moradia, previdência, assistência, educação, saúde, entre outros. Então, salientamos que, conforme afirmam vários autores, a constituição da política social de um país encontra-se relacionada com a luta de classe existente em seu território. Ou seja, os direitos dos cidadãos não caem do céu. Não vem de graça, é uma conquista do próprio trabalhador, né? É fruto de uma resistência. Portanto, o nascimento da proteção social no Brasil se deu pela vinculação com o trabalho e se estruturou em função da inserção na estrutura ocupacional e do acesso aos benefícios vinculados às contribuições preteritas. Então, tendo como marco o início dos anos 30, após a Revolução, é claro. Então, assim, esse evento teve a capacidade de alterar o jogo político interno que até então prevalecia por mais de 4 séculos, dependente significativamente das classes proprietárias rurais. Foi somente a partir da década de 30 que a legislação social passou a ser realmente implantada no país, tanto na área trabalhista quanto na previdenciária, com o governo do então Getúlio Vargas. Então, tem-se a construção do Estado de Compromisso, que é um processo de conciliação nacional apoiado no industrialismo, no nacionalismo e no trabalhismo, de caráter populista, em que Vargas assume papel de árbitro ou mediador entre os diversos interesses em jogo. Seus objetivos residiam no atendimento dos interesses das novas elites urbanas, na preservação de privilégio dos latifundiários, na incorporação dos tenentes à estrutura de poder e na busca do apoio da classe operária. Pode-se dizer que a tarefa de Vargas foi o de criar e organizar um modelo político e econômico que pudesse envolver os mais diferentes interesses do país. Então, assim, o chamado período desenvolvimentista, que vai dos anos 30 a meados da década de 80 e durante o qual o país vivenciou diferentes regimes políticos, corresponde, portanto, à trajetória da industrialização brasileira. Trajetória acelerada que, em certos momentos, apresenta taxas inéditas de expansão da produção. Então, um sistema nacional de proteção social começa a ser implantado no Brasil a partir da Revolução de 30, com a criação simultânea por Vargas da legislação trabalhista, da estrutura sindical corporativa que substituiu a legislação vigente desde o início do século, e também dos esquemas previdenciários, né? Esses esquemas, os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, foram institucionalizados sob a forma de autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho, criado em 1931 como Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e cobriam segmentos ocupacionais do mercado formal de trabalho urbano. Então, assim, o sistema segmentado de IAPs foi unificado em 1967 com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o nosso conhecido INPS. Com o golpe militar de 1964, resultante de uma profunda crise institucional, inaugura-se uma nova etapa do modelo desenvolvimentista. Então, assim, o crescimento econômico se acelera, a inflação é contida e o governo passa a buscar legitimidade, expandindo as políticas sociais. Ao longo desse período, foi expressivo o esforço de construção institucional e de gasto público na área social, constituindo-se um sistema de políticas sociais, por suas definições, recursos institucionais mobilizados e mesmo alguns resultados. Pode ser apreendido sobre o conceito de estado de bem-estar social.
Então, assim, a consolidação do Sistema Nacional de Políticas Sociais se deu, mais especificamente, nos anos 70. A partir desse momento, tem-se uma fase de expansão acelerada, com obtenção de feições mais duradouras desse sistema, sobre o manto autoritário e tecnocrático do regime militar, que havia sido instaurado em 1964. Tem-se, assim, a completude do sistema de welfare state, né, no Brasil, dado pela definição do núcleo do modelo duro de intervenção social do Estado por meio de seu aparelho centralizado. Então, arma-se o aparelho centralizado que suporta tal intervenção. São identificados os fundos e recursos que apoiarão financeiramente os esquemas de políticas sociais. Define-se os princípios e mecanismos de operação e, finalmente, as regras de inclusão e exclusão social que marcam definitivamente esse sistema. Então, assim, vamos lembrar que, contudo, se trata de um período de restrições políticas, dado pelo contexto da ditadura, né? Então, assim sendo, os partidos políticos existentes foram extintos e substituídos por duas agremiações, então criadas, que foi a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que representava os militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido de oposição, também controlado pelos militares. Sindicatos e associações foram postos sob intervenção, decorrendo na obstrução de mecanismos de voz da população, que é tão essencial à democracia, né? Então, assim, portanto, a inclusão das demandas da população na agenda governamental não se fez de modo democrático. O modelo decisório adotado foi o tecnocrático, né, no qual a estrutura técnica estabelece uma relação funcional entre o Estado e a sociedade. Vale salientar que a política encontra-se ausente nessa relação. A realização de escolha dos militares tinha em vista produzir elevadas taxas de crescimento econômico, no intento de legitimar o seu sistema de governo autoritário. Então, isso foi, ademais, efetivado por meio da utilização da máquina estatal, em favor da propaganda institucional e política, e pela manipulação da opinião pública através de institutos de propaganda governamental e empresas privadas que enfatizavam os progressos econômicos alcançados pelo país. Então, assim, encerramos esse período histórico destacando que as políticas governamentais implementadas se encontravam aquém da demanda da população, mesmo em contexto histórico pujante, marcado pela dinâmica industrial. O período conhecido como milagre econômico, que abriga os anos de 1968 a 1973, né? Então, assim, foi dado pela manutenção de um modelo de welfare state conservador, coerente com o processo histórico de desenvolvimento econômico nacional, onde a mola propulsora do crescimento econômico do país encontrava-se nos baixos salários e elevada concentração de renda. Então, o sistema de proteção social nacional não tinha como propiciar uma melhora da equidade social, isso em virtude de suas características, que era a fraca capacidade de incorporação social, deixando à margem do progresso social um vasto contingente de excluídos de todo tipo, em especial os trabalhadores rurais e grupos urbanos pobres, né? Seus programas, mesmo os mais universais, pouco contribuíram para a redução das acentuadas desigualdades sociais, do mesmo modo que foram praticamente nulos os seus efeitos sobre os resistentes bolsões de pobreza, né? Então, no plano dos benefícios dispensados, os programas e as políticas abrigaram e reforçaram privilégios, mesmo quando presididos por concepções e definições universalistas. A sua dinâmica de crescimento tendeu-se a pautar por forte dissociação entre o processo de expansão quantitativa e a melhoria da qualidade de bens e serviços sociais prestados. Então, pessoal, é o seguinte, em geral, a literatura sobre a proteção social salienta a dimensão da clientela e a expansão de sua demanda, dado que as necessidades da população tendem a ser crescentes e ilimitadas, ao passo que a sua capacidade de contribuição quanto ao pagamento de taxas e impostos é limitada.
especificamente no caso brasileiro. Porém, merecedoras de consideração são as relações distintas que se estabeleceram entre cidadania e mercado, nessa trajetória tortuosa das políticas sociais no país, que levou o país ao processo de americanização nos dias atuais. Então, assim, outro elemento de fundamental importância para se compreender as tendências comuns às políticas sociais empreendidas no Brasil são as superposições dos objetivos, das competências das clientelas-alvo, das agências e mecanismos operadores. Então, assim, graus exagerados de instabilidade e descontinuidade dos programas sociais, principalmente daqueles que abrigam inovações, alto grau de ineficiência e ineficácia, com desperdícios de recursos de toda ordem, distanciamento entre formuladores e beneficiários, assim como ausência de mecanismos de controle e monitoramento, no que tange à estrutura federativa do país. Então, agora vamos tratar um pouco da política social após a redemocratização da Constituição Cidadã de 1988 ao governo Lula. Pessoal, assim, chamamos a atenção para a redemocratização do Brasil, o período posterior ao governo militar. Então, a volta da democracia brasileira, que teve na promulgação da Constituição de 88 um momento de extrema importância. Lembrando que um governo se resguarda na Constituição do país. Então, as constituições anteriores, a de 1988, tiveram um cunho ditatorial para proteger o governo militar. Ao entrar no poder um governo eleito pelo povo, é preciso que este tenha uma Constituição que o proteja. Então, a Constituição de 88 é conhecida como cidadã, porque ela tem como propósito superar um período de trevas que carregava ranços da opressão, da humilhação de um povo. Por isso, essa Constituição precisava resgatar a dignidade do povo brasileiro. Assim sendo, podemos dizer que a Constituição Federal de 88 representa um marco para a história das políticas sociais no Brasil, tanto no que se refere à reestruturação e ampliação dessa área, como na diversificação de benefícios sociais, uma vez que ela inaugura um modelo de proteção social no Brasil, introduzindo conceitos e princípios antes inexistentes. Dentre eles, destacam-se o conceito de seguridade social e o princípio da solidariedade nacional, que passou a nortear a nova política de proteção social brasileira. Considera-se que uma das mais importantes inovações do texto constitucional no âmbito da política social foi a definição do conceito de seguridade social, enquanto organizador da proteção social brasileira. E de que se trata, essa seguridade social? Trata-se de um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Dentre todas as inovações trazidas com o estabelecimento da Seguridade Social, destacam-se 4 que são diretamente relevantes para se pensar o impacto das políticas de proteção social na redistribuição de renda. Então, assim, o primeiro aspecto a ser considerado: o estabelecimento de uma proteção social não contributiva, portanto, baseada em solidariedade nacional. Aqui estamos nos referindo ao serviço de assistência social, visto que a política de assistência social no Brasil ganha novo estatuto com a Constituição Federal de 1988. Passa a ser política pública, compondo a Seguridade Social de responsabilidade do Estado e direito do cidadão, de caráter democrático, com gestão descentralizada e participativa, ficando a cargo das ações da assistência social, o atendimento à família, à maternidade, à infância, à adolescência, aos portadores de necessidade, de deficiência, e alguma necessidade, e também à velhice, bem como o enfrentamento da pobreza. A característica de não contributiva da proteção social quer dizer que não é exigido pagamento específico para oferecer a proteção de um serviço. O mesmo ocorre no atendimento em uma unidade básica de saúde ou em uma escola. O acesso é custeado pelo financiamento público, cuja receita vem de taxas e impostos. Assim, os custos e o custeio
são rateados entre todos os cidadãos. A proteção social não contributiva significa que o acesso aos serviços e benefícios independe do pagamento antecipado ou no ato da atenção. O segundo aspecto que devemos considerar é o estabelecimento da saúde enquanto direito universal. Vejam só, aqui nos deparamos com a criação e implantação do Sistema Único de Saúde, o SUAS, criado no Brasil em 1988. Tornou-se acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão. Quando falamos em todo cidadão, gente, é para deixar claro que qualquer brasileiro tem direito à saúde gratuita. Ah, mas meu vizinho é rico, né? Ele não pode estar usando a Santa Casa de Misericórdia. Deveria deixar para os pobres. Não. Seu vizinho é brasileiro e o SUS pertence a ele também. Agora, se ele não quer usar, tudo bem, é uma escolha e não uma exclusão. Um terceiro aspecto que temos que considerar é a mudança da base e o financiamento. E o quarto é a vinculação de alguns benefícios ao salário mínimo, por exemplo, salário família e o PIAS, né? Pessoal, essas mudanças representam assim, a introdução de um novo paradigma na proteção social brasileira, que passa a se ancorar em 3 pilares: a política contributiva, a não contributiva e também a universal. Esse conjunto de políticas contribui para a formação de um sistema de proteção social brasileiro mais eficiente no enfrentamento da desigualdade de renda, ainda que permaneçam algumas limitações. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, surgem programas de transferência de renda destinados à população pobre e que não exigem comprovação de incapacidade para o trabalho ou de afirmação de mérito. Além disso, é estabelecida uma política de proteção social universal e garantida por lei, como é o exemplo da saúde, né? Então, assim, a criação de um orçamento próprio da Seguridade Social, com fontes diferenciadas de financiamento, possibilita o estabelecimento de uma proteção social que não é estritamente contributiva, o que favorece a população mais pobre, incapaz de contribuir. Mas nem tudo são flores, gente. Assim, fazendo uma análise reflexiva da Previdência Social no período pós-Constituição Federal de 88, nos permite identificar o desenvolvimento de uma política perversa. Se, de um lado, o período é marcado pela introdução de medidas no sentido de aumentar a cobertura do sistema e diminuir as desigualdades presentes na nossa sociedade, de outro, a política conserva certas características que contribuem para o aumento da desigualdade de renda. A Previdência Social, enquanto parte de um sistema de proteção social, pode exercer um efeito positivo sobre a distribuição de renda, no caso brasileiro, né? Então, assim, destacam-se 2 fatores que contribuem para a minimização das desigualdades. Primeiro, a criação da Previdência Rural, que permitiu a ampliação da cobertura do sistema, e segundo, a criação de incentivos econômicos destinados aos trabalhadores autônomos. Então, assim, uma das mudanças mais significativas trazidas com o texto constitucional se deu para os trabalhadores rurais, que passaram a ter tratamento equivalente aos dos trabalhadores urbanos, né? Então, assim, os valores dos benefícios aumentaram e a idade mínima para requerimento do benefício diminuiu. Nesse sentido, as chamadas Previdência Social Urbana e a Previdência Social Rural foram extintas, dando lugar ao Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Então, assim, com a criação da figura do segurado especial, o sistema deu um passo no sentido de ampliação da cobertura previdenciária. Então, feito esse apanhado da política de proteção social no advento da Constituição Federal de 88, vamos ver alguns aspectos dessa política no governo de Fernando Henrique e do Lula, ok? Então, gente, em janeiro de 1995, assume a previdência do nosso país o Fernando Henrique Cardoso. E seu governo, como sabemos, foi considerado o grande representante do Estado neoliberal no Brasil. Foi um dos estrategistas do Plano Real, que colocou fim nos altos índices de inflação, estabilizando assim a economia.
o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que foi de 1995 a 2002, além de depender grandes esforços para manter a estabilização de preços, adotou outras várias políticas de orientação neoliberal. Destaca-se, em primeiro lugar, a rígida política fiscal, que passou pela criação de fundos de reservas para emergências, aumento de alíquotas de tributos, cortes de despesa e instituição de um novo tributo, que foi a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, cuja receita seria, em princípio, exclusivamente destinada à saúde. No entanto, com o tempo, o governo federal também transferiu parte dessa receita para outras áreas, deixando a saúde em condições bastante precárias, né? Um plano de equilíbrio fiscal dos estados federados também foi proposto, culminando na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi instituída através da Lei Complementar número 101 de 2000. Tanto o governo federal como os governos estaduais deveriam condicionar os gastos públicos com a capacidade de arrecadação, além de aplicar o princípio constitucional da transparência nesses gastos. Em 1998, realizou-se a reforma previdenciária através da emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro. Então, as privatizações também tiveram destaque em seu governo. Lembrando que, segundo o discurso de Fernando Henrique Cardoso, a venda das empresas estatais serviriam para desafogar o Estado das grandes tarefas econômicas estratégicas que a produção de bens e serviços exige e para obter recursos extras para o caixa do Estado, né? Com relação às políticas sociais, foram criados diversos programas como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Vale Gás. Porém, o valor do gasto social do governo de FHC em 2002 foi o mesmo realizado em 1998, né? Então, mas no geral, o governo FHC objetivou responder aos excessos de gastos públicos do passado, tentando superar o populismo do Estado, como os neoliberais chamam o modelo de Estado de bem-estar social, e fortalecer uma política econômica responsável, baseada na estrita racionalidade econômica, que é um dos princípios postulados da teoria neoliberal. Então, assim, em meados de 2002, houve instabilidade econômica no país, devido ao fato da probabilidade de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, defensor de políticas esquerdistas para presidente da República. Porém, após a confirmação da vitória, Lula anunciou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central e o Antônio Palocci Filho como ministro da Fazenda. Então, assim, este anúncio trouxe tranquilidade para o mercado, pois eram pessoas conhecidas com pensamento neoliberal. Em contrapartida, trouxe insatisfação para a classe trabalhadora, pois a mesma acreditava que a política do novo presidente traria maiores benefícios. A conjuntura internacional era favorável, né? Então, assim, entre 2003 e 2008, presenciou-se uma recuperação da demanda global e dos preços das commodities. A liquidez internacional aumentou e o fluxo de capitais para economias emergentes tornou-se mais intenso. Então, assim, o crescente saldo da balança comercial, o recorde das reservas internacionais, a queda significativa da dívida pública externa, são particularidades do governo Lula, que só foram possíveis com o auxílio do quadro externo. Em 2003, houve a aprovação da reforma previdenciária do setor público, que buscava se tornar o sistema mais justo em relação ao regime geral de previdência social, sob responsabilidade do INSS, que concede cobertura aos trabalhadores da iniciativa privada. Então, assim, o governo Lula teve destaque no âmbito das políticas sociais. Na área educacional foram criados o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que é um mecanismo de financiamento à educação em instituições privadas, e o projeto Universidade Aberta do Brasil, né, o AB. Ensino à distância para democratização e interiorização do ensino superior. Então, porém, ainda existem muitos desafios, né, como melhorar o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que está próximo ao de países africanos, e investimento nos cursos profissionalizantes, visto que a mão de obra qualificada é essencial para o crescimento econômico. Muitas outras políticas de cunho social foram adotadas durante o governo Lula, né? Por exemplo,
Luz para Todos, Fome Zero, Bolsa Família, a expansão do crédito, né, crédito consignado e microcrédito, os aumentos reais de salário mínimo, a Minha Casa Minha Vida. Já o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 1 e 2, representa a tentativa de retomada dos investimentos públicos, né, e o planejamento estatal. Então, assim, o poder de compra da população mais carente aumentou, consequência das políticas de transferências citadas, né? Tais políticas sociais e econômicas trouxeram uma melhora perceptível no padrão de vida da população, com destaque para os mais pobres, e o mercado interno foi fortalecido. Ok, pessoal? Então, assim, nós vamos ficar por aqui. Lembrando que vocês devem aprofundar essas questões através da leitura das páginas do livro que indicamos no início dessa aula e também das leituras complementares que vamos postar na plataforma. Desejamos bons estudos para todos vocês. Grande abraço.